tanta gente aqui na sala. Nós vamos apresentar hoje uma pesquisa que é bastante importante para nós, que é a pesquisa Vida Saudável e Sustentável. Ela é feita em parceria pelo Acatu e pela Globescan. Eu sou Beatriz Pacheco, sou diretora executiva aqui do Acatu, e junto comigo estão a Bruna Tiusso, que é a nossa head de conteúdo e pesquisa. Ela, do nosso lado, foi responsável por fazer todo esse trabalho. E também estamos aqui com o Álvaro Almeida, que é o diretor da Globescan, nosso parceiro. Nós tínhamos a previsão de ter o Hélio Matar, que é o atual presidente do Conselho do Acatu, mas ele teve um imprevisto de saúde, não é nada grave, mas realmente não pôde estar aqui conosco. Então, a gente vai fazer uma apresentação com a ajuda da Bruna, que participou totalmente dessa pesquisa, e do Álvaro. Eu gostaria de agradecer também a dois queridos convidados que nós temos aqui, a Tarsila Orsini, que é conselheira de administração e especialista em sustentabilidade. Obrigada, Tarsila, por ter aceito o nosso convite. E também o Carlo Pereira. O Carlo é presidente do Pacto Global aqui no Brasil. Muito obrigada, viu, Carlo? Bem-vindo. E a ideia é a gente ouvir os resultados, né, conhecer os resultados da pesquisa e depois bater um papo com a Tarsila e com o Carlo, discutindo o que esses resultados representam em termos de desafios e oportunidade para as empresas no nosso próximo ano. Eu gostaria também de agradecer aos patrocinadores, né? Essa pesquisa só é possível porque nós temos algumas empresas que nos apoiam na realização dela. Então, eu gostaria de agradecer a Ambev, a Globo, a ASICS, a Tetra Pak, Mercado Livre, Vedacity e PepsiCo. Gostaria também de apresentar rapidamente o Acatu. Com certeza a maioria de vocês conhece o Acatu. O Acatu já existe há 21 anos, né, uma organização sem fins lucrativos, que nasceu, né, naquela borbulha do movimento de responsabilidade social aqui no Brasil, há 21 anos atrás, e o nosso foco é o consumo consciente, né? A gente fala que o consumo consciente não é deixar de consumir, mas consumir melhor, consumir diferente e consumir sem excessos e desperdícios. E tem uma frase que eu gosto muito, e muito simples, mas que passa a mensagem, né? Que o consumo consciente é uma maneira de consumir para que haja o suficiente para todos e para sempre, né? E acho que isso retrata muito a essência do que é o Acatu, que vem do Tupi-Guarani e que, na verdade, é uma semente para um mundo melhor, né? Então, a gente acredita que através do consumidor e do consumo consciente, a gente consegue sim induzir novos modelos de produção e consumo que sejam mais sustentáveis. E hoje no Acatu a gente atua em 5 pilares, né, com todos os stakeholders, que é essa mandala que a gente tem aqui no centro. Então, na cor amarela, a gente atua bastante na mobilização, junto a influenciadores e formadores de opinião. No rosa, um grande desafio que a gente tem junto aos consumidores e à sociedade para que a gente possa identificar, tangibilizar e comunicar os atributos de sustentabilidade dos produtos. Nós trabalhamos também aqui no verdinho, né, com assessoramento empresarial, diretamente com as empresas, apoiando as empresas a inserirem esse olhar do consumo consciente em suas estratégias de negócio. No azul, temos uma forte e longa atuação em educação para sustentabilidade, disseminando essa mensagem do consumo consciente junto a escolas e comunidades em todo o Brasil. E, por fim, não dá para falar de consumo consciente sem a gente pensar numa transformação sistêmica, e por isso também a gente atua em políticas públicas e ambiente regulatório. Então, a gente convida vocês também, para quem eventualmente não conheça o Acatu, para entrarem na nossa página e conhecerem um pouco mais do nosso trabalho. E como eu mencionei, essa pesquisa ela é feita 50% com um parceiro muito importante para a gente, internacional, que é a Globescan. Então, Álvaro, super obrigada pela parceria, e eu vou passar a palavra a você, então. Obrigado, Beatriz. Boa tarde a todos. É um prazer aqui a gente estar pelo 4º ano seguido lançando essa pesquisa.
realmente é uma parceria muito prazerosa e de muito sucesso que temos Globoscan e Acatu. Rapidamente, para aqueles que não conhecem bem a Globoscan é uma consultoria que está agora completando 35 anos, ela é de origem canadense, nossa sede é em Toronto, o escritório principal. Muito provavelmente em janeiro, muitos de vocês tomarão conhecimento e serão convidados aí para uma atividade nossa de comemoração dos 35 anos. Nós hoje atuamos em 8 escritórios no mundo, né? Eu lidero o escritório de São Paulo, que procura atender toda a América Latina, e a gente é uma organização muito movida por propósito. A gente está focado em co-criar um futuro que seja sustentável e equitativo. E entrando um pouco nessa pesquisa, que fruto da nossa parceria de 4 anos, ela vem dentro de uma série de trabalhos de observação dos hábitos e consumos dos consumidores, que tem mais de 20 anos, feito pela Globoscan. E, nesses últimos 4 anos, a gente iniciou este modelo, que é o Vida Saudável e Sustentável. Ele é um projeto, na verdade, global, que alcança 31 países, mas aqui, de maneira pioneira, até dentro do ecossistema da Globoscan, e por termos um parceiro como o Acatu, a gente faz este reporte local, né? Que é um reporte que tem informações, né, da tendência global, mas que aprofunda bastante a análise nos comportamentos e atitudes dos consumidores brasileiros, né? Então, é um relatório que nasceu da nossa parceria. Nós levamos para mais alguns países, tem em Portugal também, vai ter na Espanha também, mas ele nasce fundamentalmente desse nosso encontro Globoscan e Acatu. E vai muito do nosso entendimento que é importante entender os caminhos, né, do pensamento, dos consumidores brasileiros na direção de uma vida saudável e sustentável e equipar as empresas de maneira que elas possam proporcionar, né, mais impulso para a adoção dessas práticas, né? Eu acho que a gente já pode ir direto para... importante dizer, já ia pular para os primeiros dados, mas é importante dizer que essa nossa sessão ela apresenta uma fatia importante, uma fatia saborosa, mas é uma fatia de todo o conteúdo, né? Nós selecionamos aqui, até porque o conteúdo é muito extenso, né? Nós selecionamos aqui um grupo de informações que esse grupo de informação estará público, né? E todos poderão acessar a esse relatório público, mas há muito mais no relatório completo, e a gente convida todos os interessados a entrar em contato conosco para conhecer as condições para acessar esse relatório completo. Indo direto, então, para o que nos une aqui, o que nos traz aqui, né? A gente tem sempre algumas perguntas de contextualização, né, para entender como os consumidores estão enxergando esse mundo, né, onde estamos todos operando, né? E é interessante, essa é uma pergunta recorrente que nós temos sobre qual é a percepção dos consumidores sobre o nível de seriedade de determinadas questões, problemas, né? Conhecidos problemas, né, que temos enquanto sociedade, né? Primeiro ponto interessante a perceber é que os brasileiros são preocupados, né? Os brasileiros estão, em geral, mais preocupados do que a média dos consumidores no mundo, ou se declaram assim. Então, quando a gente olha
compara a coluna do meio, essa coluna é com uma corzinha laranja ali, meio tijolo ali, e a coluna da direita, a coluna cinza, a coluna do meio é o último resultado dos consumidores brasileiros. E a coluna da direita é a média, né, dos 31 países respondentes. E a gente percebe que tem claramente uma maior incidência de muita preocupação, porque aí só tem aqueles que responderam que consideram esses problemas muito sérios, né? Então, por exemplo, 90%, ou seja, 9 em 10, consideram pobreza extrema, dos respondentes brasileiros consideram pobreza extrema no mundo um problema muito sério, né? 84% consideram poluição da água, tem vários temas, um item novo, né, naturalmente, que veio em função da guerra da Ucrânia, né? Guerras e conflitos sério para 83% dos brasileiros, né? E quando a gente olha na coluna cinza, isso em geral tem aí 20 a 30 pontos menos, né? Daqueles que consideram muito sérios esses problemas. Mas então o que a gente percebe? O brasileiro tem uma consciência, uma percepção de seriedade dos problemas globais, avalia eles de uma forma bastante severa, bastante crítica, né? E, em geral, os temas que estão agrupados mais acima são muitos temas ligados, apesar do primeiro ser claramente um tema social, há muitos outros que são claramente temas ambientais, como poluição da água, escassez de alimentos, esgotamento de recursos naturais, na verdade, perda de espécies, escassez de água potável, poluição do ar. Há um mix de temas sociais e ambientais, uma certa presença ali grande de temas ambientais. Por favor, mais um cliquezinho. Álvaro, deixa eu só complementar uma Por coisinha que eu favor. fiquei, que a gente também ficou pensando aqui na nossa análise, né? Acho que vale o disclaimer que se a gente olhar em comparação o Brasil 2021 e o Brasil desse ano, a gente tem aí 7 pontos percentuais no crescimento da percepção de ser muito sério a perda de espécies de animais e plantas. É claro, né? Esse tema está mais em voga, mas a gente também precisa considerar que no ano passado esse item foi apresentado como perda da biodiversidade. Então, pode ser que essa diferença também de redação tenha também facilitado um pouco, talvez, o entendimento. Para esse item, né? E acho que outro ponto que vale a gente atentar também, aí sim, né, um crescimento de 10 pontos percentuais na seriedade considerada para violações dos direitos humanos, né? Acho que isso também é super relevante quando a gente pensa no contexto Brasil de hoje, enfim, onde a gente se encontra e como teve esse crescimento de percepção. Legal. Obrigado, Bruna. Muito bem colocado. Imagina. Vamos passando, então, para o próximo slide. Nesse slide, a gente olha para crenças e entendimentos dos consumidores brasileiros. E é interessante ver, naqueles primeiros itens lá em cima, para explicar como é que a gente lê eles, né? Da barrinha mais clara para mais escura, nós estamos mostrando aí a pesquisa mais antiga e a pesquisa mais nova, né, o de 2022, é a mais escura para cada um dos itens, né? E, por exemplo, então, o desejo, né, quero reduzir bastante o impacto que eu pessoalmente tenho sobre o meio ambiente e a natureza, está no nível de 84 pontos, o que significa que 8 entre 10 quer fazer isso. Isso só teve uma pequena oscilação, era 84, foi 86, volta para 84, acho que está ali numa estabilidade muito clara. A gente vai perceber ao longo desse estudo que a repetição dele pelos últimos 4 anos, né? E o fato de algumas perguntas estarem numa posição bastante estável, na verdade, não é uma má notícia, mas na meu ver, um entendimento de que
aquela percepção tem consistência, né? Está realmente estabelecida e houve pelo menos 3 ou 4 checagens, né? 3 ou 4 pesquisas anuais que apontam para aquela mesma tendência, né? O que mostra, portanto, uma consistência muito grande daquele dado. Então, dizer que 8 entre 10 brasileiros quer reduzir o seu impacto pessoal no meio ambiente é algo que está bastante solidamente estabelecido, né? Da mesma maneira, essa percepção dita pelo consumidor brasileiro, que ele tem consciência de que, às vezes, o que é bom para ele não é bom para o meio ambiente. Muitas vezes não é bom para o meio ambiente, né? Ou seja, ele sabe que ele provoca impacto, né? E que muitas vezes ele é levado a provocar impacto por diversos outros fatores que a gente vai discutir aqui ao longo da nossa sessão, né? Então, a percepção de impacto é muito clara entre os brasileiros. O que a gente vê também é uma redução ali de 63 para 55, né, da disposição por pagar mais por produtos ou marcas mais sustentáveis. Aí a gente também linka com, acho que a gente não tem aqui, mas a gente tem os dados sobre o efeito e o impacto, né, da inflação também, se ele é sentido ou não. Seguramente um impacto, e é percebido, é claramente identificado o impacto da inflação entre os respondentes brasileiros, e seguramente uma inflação e uma redução de poder aquisitivo naturalmente afeta a disposição por pagar mais por qualquer coisa que seja, né? Porque há menos disponibilidade de recurso para isso, né? Olhando aqui dados que são um pouco menos animadores, mas, de todo modo, me parece o copo cheio é bem maior do que o copo vazio, né? Cresce o número de brasileiros que acreditam, né, que as pessoas não podem fazer muito para salvar o meio ambiente. Então, era de 18, passou para 20, chegou a 26, número semelhante àqueles que dizem que há um certo exagero, né, na seriedade dos problemas ambientais, também 26%. Estamos dizendo, então, que 1 entre 4 pessoas ou acha que é exagerada essa preocupação ambiental, ou acha que não pode fazer muito, né? Isso é inexorável, não alcança o indivíduo não tem impacto e não pode contribuir tanto com a solução. Não é um dado positivo, sem dúvida, mas eu acho que está dentro de... nossas pesquisas gradualmente têm mostrado que esse número, esse universo mais negacionista, ele anda sempre nessa faixa do entorno dos 25, né? Ele está, não por acaso, aí a gente tinha muitas pesquisas mostrando negacionismo, antivacina, anti-isso, anti-aquilo, que estava muito nessa faixa, e novamente, aqui tem um encontro nesse nível entre os consumidores brasileiros. Só vou adicionar também um comentário aqui, que conversa totalmente aqui com o nosso trabalho também em diversas áreas aqui do Acatu, que é esses 7 em cada 10 brasileiros que dizem acreditar que a gente precisa consumir menos para preservar o meio ambiente para as gerações futuras, né? Quando a gente pensa aqui na nossa abordagem de consumo consciente, isso é a nossa definição. A gente apresenta o consumo consciente como um consumo baseado no que é essencial, tirando excessos e desperdícios. E quando a gente olha esse dado, que 7 em cada 10 brasileiros acreditam nisso, a gente também olha com bons olhos, né? Quer dizer que as pessoas estão, pelo menos, valorizando isso, entendendo a importância disso. Às vezes, não quer dizer que elas se comportem sempre dessa maneira, mas aí também acho que é interessante a gente observar como existe uma grande oportunidade justamente para a gente mostrar os caminhos
né, para que isso seja colocado na prática. E isso também se abre como oportunidade para as empresas, para as marcas, para nós, organizações da sociedade civil, também tentarmos mostrar esses caminhos, né? Acho que ajudar o consumidor que já valoriza algum atributo, algum, enfim, comportamento, de fato, colocá-lo na prática, né? Maravilha, vamos adiante. Acho que... não, aquele detalhe ali sobre as oportunidades para as empresas, acho que você está um pouco, tá um tanto na tua fala. A gente pode ir adiante. Olhando um pouco a parte, os hábitos relacionados à alimentação, comportamentos relacionados à alimentação, é interessante ver que mais 60%, né, bastante estável ali, 58, 60, 60 é a linha azul mais escuro à esquerda, né? Mostra que mais da metade dos brasileiros tem grande interesse por uma alimentação saudável, né? E isso vem de antes da pandemia e segue agora também, né? Então, sempre ou na maior parte do tempo, procura comer comida saudável, né? E quando a gente olha nas colunas que estão abaixo, a gente percebe que isso é um tanto equilibrado em gênero, entre homens e mulheres, intergeracional, embora haja um interessante crescimento ali no início, na geração Z, cai um pouco nos millennials, um tanto hedonistas, mas volta de novo entre os mais velhos e os baby boomers, e em classe social também ascende, né, a partir de uma boa quantidade, né, mais de 54% em classe baixa, chegando até 67% em classe alta, né? Quando a gente olha para a questão do vegetarianismo e do veganismo, a gente vê um crescimento muito lento, né, e gradual. Então, a linha escura à direita, né, vai de 9 para 11 para 13 nos últimos 3 anos, né? E é muito estável, assim, aparece de uma forma muito semelhante, seja por gênero, seja por geração, seja por classe, né? Aqui tem claramente uma oportunidade para as empresas alimentícias de trabalhar a questão da saudabilidade como um atributo de valor, né, para seus produtos, né, e de atuar entre os mais jovens, uma vez que eles já demonstram também uma tendência, né, por um consumo de alimento mais saudável. Acho que podemos passar, Bruna. Bom, aqui agora a gente vai falar um pouquinho, né, que a gente também tentou mapear nesse estudo um pouco das mudanças que foram feitas por parte dos consumidores, e aqui a gente sempre pergunta direcionado a 2 aspectos, né, mudanças que foram feitas para tentar ser mais saudável, voltado aí para a saúde, bem-estar, e mudanças que foram feitas na tentativa de ser mais ecologicamente correto. Então, se a gente olha aqui os resultados, a gente vê que os brasileiros, em geral, atuam um pouco mais em favor da saúde do que do ecologicamente correto, né? Apesar de também terem feito mudanças nesse sentido. Então, a gente consegue ver aí que 1 em cada 3 brasileiros fez algum tipo de mudança focada na saúde e 1 a cada 4 brasileiro fez mudanças aí focada em ser mais ecologicamente correto. Isso a gente entende também que pode ser um pouco resquício da pandemia, em que, obviamente, né, o assunto saúde ficou muito em evidência e a preocupação com isso aumentou, mas também a gente entende um pouco que é natural do ser humano se esforçar mais naquilo que ele consegue ver um impacto direto para ele mesmo e mais imediato. Né? Então, a partir do momento que você faz mudanças para ser mais saudável, você percebe os benefícios disso rapidamente, enquanto que fazer mudanças focando aí no impacto ao meio ambiente e no clima, normalmente são impactos que você vai ver no médio e longo prazo. Então, também tem essa diferença.
Álvaro, se você quiser complementar, enfim, fica à vontade. É importante só ficar claro, que a gente vê aí um número de 34 entre pessoas que fizeram, né, alguma mudança no ano anterior, né? É um número bastante expressivo na medida em que a gente está falando de ação, né? De alguém que deliberadamente atuou, né? Numa direção, na direção, no caso aqui, de uma melhoria na saúde física e mental e no bem-estar, né? Quando a gente olha no campo do interesse e do desejo, os números são muito mais altos e, obviamente, quando a gente vai no campo da prática, né, por vários motivos que a gente seguramente vai poder conversar mais adiante na nossa troca, fica claro que na prática nem todos conseguem realizar ou dar início a uma mudança, né? E o número eu acho que é até bastante significativo, se a gente pensa que 1 em cada 3 diz que conseguiu fazer uma mudança no ano passado, eu acho que é um número bastante importante. Sim. Isso que você começou a trazer, né, de intenção versus prática, é justamente o que a gente consegue olhar nesse próximo gráfico. Aqui também a gente tentou entender qual é essa diferença, né? Qual é o gap que tem entre desejo de mudar o estilo de vida, tanto na direção do que é ambientalmente amigável, quanto na direção da saudabilidade, e o que de fato foi feito, né? A mudança realizada em si. Então, aqui a gente consegue ver que existe aí um gap de entre 30 e 40 pontos percentuais de diferença entre vontade, entre desejo e entre ação de fato realizada, né? E também a gente vê que existe também uma predisposição um pouco maior, tanto de desejo quanto de ação, quando a gente fala em saúde, em detrimento aí um pouco do que a gente fala de ecologicamente mais correto. E aqui também eu acho que é mais uma vez, né, quando a gente pega essa diferença entre intenção, eu gostaria, e o que eu consegui fazer, também existe um mundo aqui de oportunidades para a gente pensar em de que forma a gente pode viabilizar ou ajudar o consumidor a sair só do desejo e transformar esse desejo em prática. Então, aqui são muitas oportunidades para as empresas, né, e marcas também se colocarem como aliadas do consumidor nessa jornada aí de fato, fazer alguma mudança que seja a favor da sua saúde ou do que é ambientalmente amigável. Aqui também eu fiquei pensando nesses dados e lembrando que as nossas pesquisas anteriores do Acatu, que tentaram mapear quais são as principais barreiras para a adoção de hábitos mais sustentáveis, a gente sempre cai como principais barreiras em esforços, né? No que necessita esforço. Isso é considerado a maior barreira. Então, aqui a gente está falando, se o preço é mais caro, isso exige um esforço, né? E é percebido que ser mais sustentável é mais caro. A gente pode pensar também que ter que procurar produtos mais saudáveis e mais sustentáveis também é uma necessidade de esforço, assim como, né, buscar informações e não ter, isso também é uma necessidade de esforço. Então, a gente vê alguns fatores que podem ser levados em conta por parte das empresas e marcas, justamente para diminuir, né, de certa forma, essas barreiras e facilitar, diminuir também esse gap entre desejo e prática. Posso passar, Álvaro? Bora. Aqui outra pergunta, aí, saindo um pouco dessas mudanças, mas a gente também tentou entender nessa pesquisa de que forma os consumidores estão avaliando os atores sociais, quando a gente pensa que esses atores sociais deveriam, né, ou têm que estar ajudando também as pessoas a ter estilos de vida mais ecológicos. E aqui, naturalmente, já era esperado que a gente vê, né, uma avaliação muito melhor das ONGs, dos grupos ativistas ou grupos ambientalistas. Depois, em segundo lugar, com 43% de muito bem ou bem, vem as grandes empresas, e só depois, com 30% de muito bem ou bem, o governo federal.
Nesse caso, acho que o dado mais importante é que 48% avaliam muito mal ou mal o governo federal. Né? Acho que naturalmente, as ONGs são naturalmente conectadas com sustentabilidade, com proteção do meio ambiente, então também é natural que haja essa conexão, né, entre as ONGs estão ajudando mais do que as grandes empresas e os governos federais, o governo federal, mas também quando a gente pensa nas empresas, aqui também se abre uma ótima oportunidade, né? Aquelas empresas que conseguem se posicionar como empresas que impulsionam o consumo consciente ou que têm claras ações em sustentabilidade, elas também passam a ser valorizadas pelo consumidor e têm, obviamente, um ganho de reputação. Acho que assim como uma outra oportunidade de pensar em projetos, sempre, quando possível, em parceria com essas ONGs que já trazem essa valorização. Então, as empresas também que conseguem trabalhar em parceria com essas organizações da sociedade civil, grupos, né, ambientalistas, também tendem a ganhar em reputação e também valorização do próprio consumidor. É interessante só pontuar que nós, brasileiros, somos mais críticos em relação ao governo, em relação à média mundial, e somos um tanto levemente mais benevolentes com as empresas e com as ONGs. Sim, verdade. Aqui também foi um esforço da pesquisa de entender quem, né, ou quais fatores influenciam as pessoas a terem uma vida mais ecológica. E aqui a gente consegue perceber que os maiores influenciadores de uma vida ecológica também são os maiores influenciadores de outros aspectos da vida, né? São os membros da família, 30%, mídia social, 29%, e a mídia tradicional, TV, rádio, enfim, com 29%. E logo atrás vem as empresas e marcas com 26%. Acho que aqui também demonstrando, né, o potencial que as empresas e as marcas têm também de ocupar esse lugar de quem influencia para a sustentabilidade, em prol da sustentabilidade, em prol da saúde das pessoas também. E aqui eu fiquei bem pensando, assim, quando a gente olha membros da família, o mais normal é a gente pensar naquela influência das gerações mais velhas influenciando as gerações mais novas, né? Pais a filhos, enfim, avós a filhos e netos. Mas aqui eu fiquei pensando também que talvez esse dado seja interessante a gente refletir que também existe a influência ao contrário, né? Isso a gente vê muito nos nossos projetos de educação aqui do Acatu, todos os nossos projetos em escolas públicas, onde a gente tenta alavancar a aprendizagem do consumo consciente da sustentabilidade, desde a educação de base, e a gente vê as crianças chegando em casa e influenciando os pais em critérios de alimentação, de como lidar com resíduos, consumo de água, consumo de energia. Então, também não podemos esquecer que as crianças são fortes influenciadoras, né, de estilos de vida dos mais variados possíveis, e se a gente reforça essa educação para a sustentabilidade, se as empresas também atuam, né, impulsionando esses projetos de educação, a gente também tem muito a ganhar quando a gente pensa em escala, né, em ganhar em escala, em influenciar para esse estilo de vida mais ecológico. Bruna, é legal que esse dado daqui conversa bastante com o dado anterior, no sentido de, se a gente está dizendo, né, que o consumidor brasileiro ele avalia melhor, né, do que a média mundial as empresas e as ONGs, a gente percebe aqui, ele ouve mais as empresas. Sim. Né? Então, ele é uma ótima oportunidade, né? A gente costuma, né, enquanto formadores de opinião, stakeholders mais especializados, a termos um olhar muito crítico para as empresas, sermos muito críticos, né, sermos muito desconfiados, né, e existe realmente uma percepção geral entre stakeholders mais qualificados, né, com maior expertise, né, de desconfiança em relação às empresas. Vários estudos mostram isso, mas a gente está falando aqui de consumidor, ou seja, o consumidor, né, por outro lado, ele tem uma disposição
em ouvir, né, o que as marcas têm a dizer e muito possivelmente aderir, né, a determinados produtos ou hábitos a partir da informação e do conhecimento que ele alcança. Sim, exato. E eu escutando aqui, fiquei pensando, né? Acho que essa palavra disposição, ela permeia muito essa pesquisa, né? Como um todo, assim, e das empresas também conseguirem perceber essa disposição como oportunidades, enfim, como que elas podem se posicionar ou, de fato, né, colocar algumas estratégias ou definir algumas ações para aproveitar essa disposição que muitas vezes o consumidor brasileiro demonstra ter mais do que os consumidores, pelo menos na média desses 31 países, né? Bom, e aqui, enfim, a gente passou por alguns resultados que a gente chama dos resultados públicos, os resultados abertos, mas a gente aborda mais sobre esses temas, sobre os problemas globais e critérios, enfim, né, da sociedade, de percepção da sociedade, e também alguns aspectos mais específicos de uma vida saudável e sustentável em outras perguntas, em outros resultados que estão no relatório completo. Então, aqui é mais para vocês terem uma ideia, né, da profundidade dessa pesquisa. Então, por exemplo, a gente aborda como as pessoas não só percebem a seriedade dos problemas globais, mas também como elas foram afetadas por esses problemas e, especificamente, também pela crise climática. A gente também vai um pouco mais a fundo para entender como esses consumidores estão avaliando o desempenho desses atores sociais, não só o que a gente mostrou aqui, mas a gente também traz perguntas específicas para entender melhor essa avaliação. Quando a gente pensa em viver uma vida mais saudável e sustentável, uma parte bastante importante e densa desse estudo tenta mapear os comportamentos cotidianos dos consumidores em diversos temas, como alimentação, geração e gestão de resíduos, compras, né, escolhas de compras, consumo de energia elétrica e de água em casa, alguns critérios de escolhas de viagem e lazer, e também de relacionamento com a comunidade. E a gente também traz aí outros dados de percepções e crenças sobre esses estilos de vida mais saudáveis e sustentáveis, mais sobre as atitudes que os consumidores mais valorizam e também um pouco mais de detalhes entre essa diferença de mudanças desejadas e de fato realizadas. E, por fim, um pouco do interesse do consumidor, né? O quão está interessado hoje o consumidor em ser mais sustentável. Lembrando que sempre temos aqui resultados Brasil, recorte Brasil 2022 desse ano, uma análise mais aprofundada. A gente cruza também com os resultados dos nossos estudos dos anos anteriores, sempre que possível, e trazemos também os resultados da média desses 31 países, que nos ajudam também a entender onde está o Brasil aí, quando a gente pensa, né, quando a gente abre um pouco a nossa visão. Vou seguir, então, daqui, mostrando um pouco sobre como que o consumidor ele percebe determinadas categorias de produto, né, e o que motiva ele, né, até pode motivá-lo em relação à decisão de compra, né? Aqui a gente tem, nessa pergunta, né, entendendo quais categorias ele já viu, leu ou ouviu, né, algo que mencionasse, que tratasse da questão, né, de que são ecologicamente corretos, né? E a gente percebe que 3 categorias sobressaem, né? Produtos de cuidado pessoal, alimentos e bebidas e produtos de limpeza, né? Então, esses produtos, os de limpeza, porque muito provavelmente envolvem, né, uma química que é colocada, né, dentro das nossas casas, né? Alimentos, então, nem se fala, algo que a gente consome e que, de certa maneira, pode influenciar e afetar a nossa saúde, e produtos de cuidado pessoal também, né, que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, esses
essas categorias de produto já são percebidas pelo consumidor como as que mais mencionam atributos, né, ecologicamente corretos, né? E isso acontece numa proporção muitas vezes parecida e às vezes até bastante superior como os produtos de cuidado pessoal em relação à média mundial. Outras categorias ainda estão um pouco distantes disso, de roupas e vestuário, eletroeletrônicos, serviços financeiros, pouco, mobília, né? Também bastante menos em comparação com essas categorias que mais utilizam. Aqui, claramente, se a gente está dizendo nos slides anteriores, né, que há um interesse, né, e há uma atenção do consumidor brasileiro, né, pelo que as empresas têm a dizer do ponto de vista de sustentabilidade, aqui a gente percebe que essa oportunidade ainda não está completamente explorada, né, por vários setores e em várias categorias de produto. Essa é um grande caminho, né, que se aponta nessa pesquisa para uma série de setores no Brasil. Indo adiante, né, a gente então vai um pouquinho mais fundo aí e pergunta o que influenciaria, né, o consumidor, que tipo de informação, né, influenciaria o consumidor na sua decisão de compra. Aqui a gente percebe que o consumidor abre bastante o leque dentro da agenda de sustentabilidade, né? Muitos temas, de alguma maneira, podem influenciar positivamente o consumidor, desde, por exemplo, um produto que está ligado, né, a uma marca que impulsiona a agricultura sustentável, ou que desenvolve programas de uso eficiente da água, ou ainda que tem programas de reciclagem. A questão da reciclagem, as embalagens, aparece muito. A gente vai ver um pouquinho mais ali embaixo que tem soluções inovadoras em embalagens também, né? O uso eficiente de energia, ou mesmo trabalhar na redução de emissões, uma certa conexão com mudanças climáticas, o que é o grande macro tema do momento, né? Então, assim, há um leque grande de temas que a gente não consegue identificar a predominância de uma bala de prata, né? De um tema matador que resolve de vez a decisão de compra do consumidor. Mas é um ethos, né? Dá para perceber que, na verdade, é um ethos da marca e das companhias, né? No sentido de ter um olhar responsável, de ter um olhar em várias frentes da agenda de sustentabilidade. Voltando e caminhando de novo, indo para a prática, né, a gente percebe que a prática ainda está distante do desejo, né? Então, mais da metade dos brasileiros não optaram pela compra de produtos mais ecológicos, né? Ou não sabem dizer claramente se fizeram ou não, né? É aquele dado ali de 57, né? Se você comprou um produto no mês passado, né? 43 consegue apontar, dizer sim, comprei, e com isso, e até identificar de qual categoria, né? Na categoria de alimentos frescos, onde entra a maior parte ali daqueles que consideram que fizeram esse tipo de compra de um produto ecologicamente correto, né? Depois, novamente, os produtos de cuidados pessoais, alimentos embalados, produtos de limpeza, novamente, categorias semelhantes àquelas que a gente viu na pergunta anterior. Uma ressalva aqui, talvez uma certa percepção de que alimento fresco é igual, né, a alimento ecologicamente correto, e isso não é necessariamente uma verdade, né? E demonstra também uma necessidade
de maior esclarecimento, né, de maior visibilidade para os atributos sustentáveis dos produtos, né? Existe essa disposição, mas também existe a necessidade de informar melhor, né? Aqui eu acho que também tem claramente sinais de que o nível de informação ainda não está adequado, né? Há muitos, entre aqueles 57% ali, há muitos consumidores que não sabem dizer se o fizeram ou não, né? Então, aqui, novamente, há um espaço de explorar mais esses atributos na comunicação. Eu acho que tem uma questão muito importante que as empresas e marcas, de um modo geral, elas precisam ligar os pontos, né? A gente tem muitas informações, muita comunicação, mas é que ela não se liga, e aí o consumidor se perde, né, também nesse mar de informação. É fundamental consistência. Eu trago aqui conversas recorrentes que eu e o Hélio, e apresentações recorrentes que eu e o Hélio fazemos, né? A necessidade da gente ter uma comunicação consistente, redundante, né, e permanente, né? Porque a gente tem, muitas vezes, a percepção de que eu comunico aqui, e eu comuniquei para todo mundo e todo mundo acessou. Não é assim que funciona, né? Então, é preciso ter consistência, redundância, falar em vários canais, falar sempre, falar com segurança, com consistência. Isso aqui vai permitir que os consumidores, né, que estão muito dispersos, que também não têm atenção muito dividida, possam ligar alguns pontos sempre que tiverem esse interesse. Eu acho que é justamente isso que você destacou, né? O que mais me chama a atenção aqui nesse resultado é justamente que o não tenho certeza, né? Eu não sei se eu comprei um produto ecologicamente correto no mês passado. E aí a gente pode dizer, claro, pode ter um comportamento do próprio consumidor de não estar atento a isso, de não estar lendo os rótulos ou o que seja, né? Mas é claro que também tem tudo isso que você falou. Será que a informação está chegando até ele? Será que as marcas, né, estão fazendo essa tarefa da maneira mais objetiva, clara e direta para possibilitar que ele entenda a diferença da opção A da opção B, né? Provavelmente são as duas coisas, assim, né? Você tem que trabalhar dos dois lados, tanto no fornecimento dessas informações, como também na educação do consumidor, para que ele, de fato, preste atenção, né? Consiga escolher entre um produto A ou um produto mais sustentável. Esse não tenho certeza que ficou na minha cabeça também, acho que é algo muito claro, né, de oportunidade ou do que deve ser feito também para melhorar um pouco esses dados aqui. Bruno, e é bem interessante, ó, faz um testezinho, olha ali daqueles que tem quase nada, né, pacote de férias, brinquedo, parará, pensa em qual deles que você... Não, eu tenho certeza que esse aqui fala de sustentabilidade, né, fala de atributos ecológicos. Não, eu vejo, já vi, esse aqui... Com certeza, eletroeletrônico fala. Não fala. Não, eu não. Do que eu sou impactado, eu não vejo. Mas então é um testezinho interessante para a gente fazer. Com certeza. Vamos adiante. Aqui a gente procura ter um aprofundamento, né? Dar um passo mais na direção, né? E olhar dessas diversas categorias de produtos, né? O quanto ser ecologicamente correto influencia na sua decisão de compra. Então, é uma coisa mais prática. Então, o quanto que isso influencia. Influencia muito, influencia de alguma maneira, né? E a gente vai perceber que num olhar, né, mais amplo, né, e digamos, teórico, né, o quanto que influencia, todas, de alguma maneira, o consumidor brasileiro diz que influencia ou influenciaria, né? Então, produto de cuidado pessoal, produto de limpeza,
com mais de 50 pontos, com 49 carro, digamos, influenciaria, mas a gente aí tem um problema de oferta claramente, roupas e vestuário, alimentos e bebidas, tudo num nível bastante alto de que influenciaria muito, né? Eletrônicos, né? Então, pelo menos para a metade, né, dos consumidores brasileiros que responderam à nossa pesquisa e que tem uma abrangência que cobre o nosso espectro demográfico, né? Ou seja, a gente tem pessoas de todos os estados, predominantemente do mundo urbano, isso é importante que se diga, né? Mas que também tem os diferentes espectros socioeconômicos, etários e de gênero, e então a gente procura cobrir, né, em similaridade, né, a demografia, né, nacional, né? E o que a gente percebe é que ser ecologicamente correto influencia ou influenciaria, né, a decisão de compra de metade dos consumidores brasileiros. Aqui a gente começa a bater nessa tecla, né, de que é uma oportunidade que não está ainda sendo devidamente aproveitada. Talvez até porque existem vários outros entraves do que só comunicar, né? Existe o entrave da oferta, existe o entrave da escala, existe alguns outros entraves que a gente precisa entender. A pesquisa mostra também essa questão das barreiras, como a própria Bruna já trouxe, né, na sua versão completa. E porque muitas vezes a questão da ação do consumidor não tá relacionada apenas ao seu desejo, né? Mas a um conjunto de circunstâncias e situações que lhe permite, de fato, transformar o seu desejo em prática, né? Então, novamente, aqui a gente destaca uma série de informações que a gente tem também disponível no relatório completo, mais aprofundamento sobre crenças, desejos e valores dos consumidores, o quanto que eles recompensam as empresas socialmente responsáveis. A gente também olha bastante sobre as fontes de informação, a percepção sobre o impacto do preço dos produtos, entendendo que ser caro é algo também relativo, né? Está muito ligado à percepção de valor que a marca consegue atribuir, né? E, na verdade, fazer com que o consumidor perceba e atribua a determinados produtos, né? E a gente também tem um bom aprofundamento sobre compras online, né? Já que houve uma tendência já, né? Desde antes da pandemia, mas a partir da pandemia, eu acho que deixou de ser tendência e se transformou numa realidade absoluta, né? No mercado. Boa. Então, a gente tem aqui os últimos dados para dividir com vocês, antes da gente entrar para o nosso papo, né? Que estamos ansiosos por ele também. Mas aqui a gente tentou entender um pouco de percepção de preços, né? Preços de alimentos convencionais versus percepção de preços de alimentos saudáveis e sustentáveis. Então, o primeiro dado que fica muito claro quando a gente pergunta se o preço dos alimentos que as pessoas compram regularmente aumentou, praticamente todo mundo teve essa percepção, né, 98%. E se a gente perguntou também, bom, diante disso, diante do contexto atual, você estaria disposto a pagar um preço mais alto por alimentos mais saudáveis e responsáveis, né, e mais sustentáveis? E aqui a gente vê que 6 em cada 10 brasileiros se dizem dispostos. Então, acho que esse dado conversa muito com o anterior que a gente viu, que trazia que 55% dos brasileiros também se dizem dispostos a pagar mais por produtos, né, que ajudem a sociedade. Aqui é só o recorte alimentos, mas vai na mesma direção, mais ou menos na mesma proporção também.
Então, aqui é outra oportunidade, né, para as empresas. Se elas conseguirem, de fato, aproveitar essa disposição, elas serão beneficiadas. E aqui a gente diz, né, a gente entende que vai ser beneficiado mesmo as empresas que conseguirem informar, né, suas ações de sustentabilidade ou os atributos desses alimentos de forma mais clara, mais transparente e também usando todos os canais possíveis hoje. Hoje a gente tem uma comunicação muito ramificada, né? Como a gente até viu ali nos influenciadores. São as redes sociais, ainda é a mídia impressa, né? Ou TV, enfim, a mídia mais tradicional. Então, as empresas também podem se valer dessa comunicação multicanal para conseguirem também se beneficiar dessa disposição. Aqui no Acatu a gente sempre fala, né, que a partir do momento que a pessoa compreende o valor, por que esse produto é um pouco mais caro, enfim, se ela entende o que está por trás ali daquele atributo de sustentabilidade, ela obviamente fica muito mais disposta a pagar por isso. Então precisa ter esse entendimento e aqui tem uma grande oportunidade para as empresas trabalharem. E o último dado aqui que a gente queria dividir com vocês é que também tentamos entender um pouco quais são as percepções dos consumidores para um futuro mais próximo. Então, a gente perguntou aqui o que eles acham, né? Qual é a probabilidade de, nos próximos 10 anos, a maioria das pessoas estarem vivendo estilos de vida ecologicamente corretos. Então, a gente vê que 4 em cada 10 brasileiros acreditam que esse estilo mais ecológico vai prevalecer nesse futuro próximo, mas ainda tem muita incerteza, né? Se a gente pegar só os que responderam que provavelmente isso não acontecerá, ou definitivamente isso não acontecerá, a gente já tem 3 em cada 10 brasileiros. Então, acho que essa percepção de futuro próximo, ela conversa com todos os dados anteriores que a gente trouxe, né? Existe o desejo, existe a intenção, existe a valorização por aspectos da sustentabilidade, por aspectos de uma vida mais sustentável, mas ainda existe uma enorme necessidade de ajuda, né, de fato, para colocar essa intenção, essa valorização em prática. Então, a gente deixa também esse dado. E aqui, para terminar também, para vocês terem outra ideia do que tem nesse nosso relatório completo, a gente tem uma sessão toda dedicada para entender um pouco mais sobre alimentação para uma vida mais saudável e sustentável, desde comportamentos, né, hábitos de alimentação, mas também quais são os receios dos consumidores quando a gente fala de disponibilidade de alimentos, também como eles veem que o país deve se posicionar, ou quanto, né, deve dar prioridade para a agricultura e a agropecuária, e também como eles enxergam a importância das inovações e de quais inovações, né, eles entendem como mais necessárias para a gente garantir o fornecimento de alimentos. E aqui, como o Álvaro comentou lá no início, esse estudo a gente começou a realizar em 2019, então foi no contexto pré-pandemia. Depois passamos 2 anos estudando essas percepções e crenças dos consumidores em plena pandemia. E agora esse estudo traz um pouco, né, dessa visão pós-pandemia, se é que já é permitido chamar assim, não sei muito bem, mas enfim, a gente tenta entender um pouco agora desse futuro, né, passado a fase mais crítica da pandemia, né? Então a gente tenta entender também de que forma esse contexto tão especial influenciou na vida dos consumidores, pensando em eventos que eles vivenciaram, enfim, né, e o que foi influenciado pela pandemia, também os impactos dessa pandemia, enfim, e a gente tenta mapear um pouco como está o bem-estar deles agora, ou quais atividades eles têm se dedicado mais, quando a gente fala, né, de hábitos mais sustentáveis, o que eles têm feito com maior frequência agora e quais são essas percepções para um futuro mais próximo. Então, tudo isso, né, todos esses dados que a gente apresentou aqui mais aprofundados, com perguntas, enfim, né, explorando um pouco mais cada um desses temas, eles estão disponíveis no relatório completo da pesquisa dessa edição 2022, e aqui a gente deixa também o e-mail para quem tiver interesse, quiser saber mais, quiser conversar, entender também as condições para adquirir esse relatório. E agora eu devolvo, então, para a Bia, que vai conduzir aqui o nosso papo. Obrigada, muito bom. Obrigada, Bruna. Obrigada, Álvaro. Fui listando aqui muitos desafios, mas muito mais oportunidades.
E nós temos quase meia hora ainda, então eu gostaria de pedir para que Tarsila e Carlo comentem um pouco dos resultados que a gente pôde ver, né? O que eles representam em termos de desafios e oportunidades para a empresa. E depois, na sequência, enfim, durante a fala deles, se vocês quiserem irem colocando perguntas no chat, a Bruna vai me ajudando e a gente faz um bate-papo aqui até às 16 horas, tá bom? Então, Tarsila, do ponto de vista, né, de você que está em várias empresas e apoiando as empresas a inserir sustentabilidade nas suas estratégias, quais são as oportunidades e desafios que você enxerga nessa pesquisa? Bom, primeiro, boa tarde a todos e todas e parabéns aí para vocês, Bia, o Hélio, que não pôde estar conosco aqui, Álvaro, Bruna, enfim, Felipe, enfim, todo mundo que participou dessa super pesquisa. Então, é muito rica, né? Eu acho que, falando um pouquinho assim, várias coisas me vieram à cabeça, eu vou tentar ser breve aqui para não prejudicar o debate de todos. Mas, assim, quando a gente vê, de uma forma geral, essa pesquisa, né, que cresce o interesse, né, de ser ecologicamente correto, influenciando na decisão de metade dos brasileiros, 4 em cada 10 acreditam que o estilo de vida ecológico prevalecerá no futuro, mas ainda há muita incerteza, 7 em cada 10 dispostos a pagar mais por alimentos saudáveis, ONG e empresas com credibilidade cada vez maior, embora ainda tenha negacionistas, enfim, que gira em torno de 25%. Quando a gente olha esse cenário, né, o que vocês trouxeram, enfim, a gradação também de atributos de escolha a partir do setor onde cada empresa está, enfim, quando a gente olha tudo isso, assim, várias coisas me vêm à cabeça, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que trabalhar, e aí eu acho que tem tudo a ver também com a seu... O que a Catu trabalha, eu gostaria de falar em 3 frentes. Então, primeiro, acho que é a consciência mesmo, né, que a gente vê que está aumentando, né, seja a consciência do consumidor, e aí o trabalho que vocês fazem com formador de opinião, escolas e tudo mais. Tem um segundo aspecto que é de negócio, que aí eu vou falar um pouquinho sobre isso também, e o terceiro aspecto que é política pública. Quando a gente fala em consciência, né, eu vejo esse aumento dessa consciência que é muito positiva, mas, por outro lado, a gente pensa o seguinte, a gente vive num país cuja pobreza aumenta cada vez mais, né? A gente tem aí 30% dos lares com renda familiar inferior a R$500 mensais. A gente tem quase 40% da população tendo insegurança alimentar. Né? A gente vê aí, mesmo aumento do emprego, a gente viu que esse aumento do emprego, 83% dos empregos formais criados, eles foram para pagar até 2 salários mínimos. Então, a gente está aumentando a empregabilidade na parte mais baixa da rentabilidade. Né? A gente tem uma população que está envelhecendo, a gente está perdendo bônus demográfico, a gente tem uma série de questões aí complexas. Então, quando a gente olha tudo isso, a gente fala, gente, que país é esse? Né? A gente tem, por um lado, de fato, né? E aí eu até vi aqui o Charles da Coren, a gente sabe que tem uma consciência cada vez maior do consumidor, sim, por alimentos naturais. A gente vê, por exemplo, eu até peguei aqui um dado, por exemplo, uma empresa como a Vegan Pharma, né, que cresceu 250% esse ano, que é uma empresa de cosméticos veganos, né? Então, a gente vê, de fato, crescendo. Por outro lado, você vê uma inauguração de uma Shine, né, que tem denúncia de trabalho escravo, que tem produtos a R$1,99, sendo todo mundo ali se batendo nessa inauguração. Então, assim, eu acho que nessa parte, conclusão, assim, eu acho que a gente vive hoje, o que o pessoal lá da Box 224 fala, que são tribos, né? A gente vai ver cada vez mais tribos, não dá mais para falar só em idade, geração, em gênero, em classe social, enfim, claro que tem uma tendência para os mais jovens, que a pesquisa mostrou, mas também tem essa complexidade. E aí, de fato, acho que a gente tem que pensar o seguinte, existe no campo das empresas uma oportunidade de negócio, várias oportunidades de negócios gigantescas, né? A gente tem, por exemplo, quando a gente fala até... no caso, eu atuo lá na EB Capital, né, que é um private equity também que investe em negócios estruturais brasileiros. Então, a gente vê justamente isso. Por exemplo, quando a gente vê a eficiência do setor de alimentos, a escassez alimentar que é com tendência global, que tem acontecido, enfim. Por outro lado, você vê as biosoluções, já é um mercado de 52 bi, que vai crescer para 98 bi em 2026.
né? Então, agricultura de precisão, melhoria do desempenho do uso da terra, uso de biológicos. Então, baita negócio. Ao mesmo tempo, você olha assim, os custos da saúde, né? Hoje, só no Brasil, a gente tem assim, em 2019 era de 172 bi o custo de saúde, vai crescer para 261 bi em 2031, né? Então, como é que a gente investe? E aí, sim, acesso à eficiência de custo de saúde, novos modelos para redução de tomador de serviço. A mesma coisa, a gente olha, por exemplo, vocês trouxeram a questão da reciclagem de plástico, né? A gente sabe que apenas 70%, tem gente que fala que é 4%, tem gente que fala que é 7% do plástico é reciclado no Brasil, mas, por outro lado, você tem aí as grandes marcas se comprometendo a utilizar só plástico reciclado nos próximos anos. Então, você tem Coca-Cola 50% até 2030, Nestlé 30% até 2025, enfim, e a Danone, Unilever, etc. E aí, então, portanto, a gente, por exemplo, comprou uma empresa de reciclagem de plásticos que está, assim, de fato, prosperando. Então, a conclusão, né? A gente precisa, acho que, primeiro, saber lidar com essa complexidade que está ocorrendo. Eu acho que, segundo, e aí, por último, né, na verdade, trabalhar em políticas públicas, né? Porque eu acho que se a gente não realmente não mudar, não eficientemente transformar essa política pública para que isso seja acesso para todos, porque é muito perverso. Então, por exemplo, no caso da Cone, né, Charles, que está aqui presente, a gente gostaria, e cada vez mais, de dar acesso a alimentos naturais para todas as pessoas, né? E não para não que seja mais caro, mas ele é mais caro porque é perverso, né? Os incentivos são perversos, e aquela tal da externalidade, né? Quando você produz um produto orgânico, enfim, você sem pesticidas, sem inseticidas, com bem-estar animal, quer dizer, imagina, a gente não está poluindo os rios, a gente não está gerando impacto de câncer e de várias outras enfermidades. Então, assim, esses custos todos que a gente deveria ter incentivos, né? Então, tem que ter incentivos positivos, né, para que a gente possa prosperar e que todo mundo possa ter acesso. Outros incentivos também, acho que é trabalhar em compras públicas, né, para que, por exemplo, os lanches sejam saudáveis, que o consumo seja saudável. Eu acho que também outra coisa, acho que é interessante, né, que vocês trouxeram aqui também, a questão dos influenciadores, como é que trazer influenciadores de periferia que trazem essa agenda também, né? Então, por exemplo, a Camila Camilo, que é uma influenciadora extraordinária, que tem trazido essa visão também para as periferias, para os influenciadores de periferia, né, nos rappers, enfim, outras tribos. Agora eu cito o exemplo para fechar também do próprio Richarlison, né, que fez esse golaço ontem, e que é aí, assim... Ele escreveu, acho que teve uma entrevista que foi publicada hoje, que ele falou o seguinte: olha, eu não tenho partido político, nem me interessa ter, né? Mas não é para isso que eu preciso saber que é errado faltar energia elétrica por 22 dias no estado, ou que é um direito básico, comida na mesa, saúde, educação e moradia, né? Também nunca entrei num laboratório e ainda assim eu sei que a ciência é fundamental para todos, né? Eu sequer terminei meus estudos, mas também não é necessário diploma para enxergar que tem racismo estrutural no Brasil, né? Então, assim, eu acho que usar desses influenciadores também para que a gente tenha cada vez mais acesso, né, à alimentação saudável, fortalecer as hortas coletivas, o consumo consciente, inclusive o consumo consciente do crédito também, que a gente não falou, acho que muito na pesquisa, né, mas eu acho que também como é que a gente usa melhor o crédito. Então, resumindo, né, assim, eu acho que a pesquisa ela é positiva, eu gostei demais de ver a pesquisa, ela é muito interessante, ela tem um contexto aí de Brasil, né, que a gente vê que tem uma melhoria, né, e embora a gente veja ainda muita oportunidade, como o próprio Álvaro e a Bruna falaram, de trabalhar também as empresas para que elas comuniquem melhor, para que elas façam, estimulem também o consumidor, mas também que elas aproveitem a oportunidade de negócio que estão surgindo agora na nova economia. A gente fez uma pesquisa agora com o Boston Consulting Group, que eu posso disponibilizar aqui no grupo, que é gratuita, também aberta, para falando da potência do Brasil na nova economia verde. São 100 a 130 trilhões de dólares que serão investidos globalmente nessa nova economia verde, e o Brasil tem uma potência gigantesca, principalmente na área de alimentos, na área de energia e na área também de reciclagem e uma série de outras condicionantes para a indústria. Então, acho que aproveitar esse momento, né, para que a gente inclua as pessoas, para que o consumo consciente seja para todos, né?
que a gente possa, de fato, ter uma sociedade mais igualitária, mais justa, que não passa fome. Acho que é isso que eu gostaria de deixar de recado. Obrigada, viu, Bia, pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada, Tarsila. Muito bacana seus comentários, a tua contribuição. E eu queria passar agora para o Carlos também. Carlos, você tem alguns minutos para trazer o seu olhar e a tua experiência, né? Claro, claro. Pessoal, boa tarde e muito legal, né? A pesquisa, sem dúvida nenhuma, é muito importante e a fala agora da Tarsila também bastante comprehensive, né? Acho que tocou muitos temas aí. E o que me chamou a atenção é com relação a, por exemplo, preocupação com os problemas globais, né? Indo desse comecinho, né? Que isso vai ao encontro, né? Não tem como a gente não associar ao encontro de uma crescente, um aprofundamento, na verdade, do problema de saúde mental do brasileiro, né? Então, a gente sabe aí que o brasileiro, né, é o mais estressado, é o mais ansioso, e eu estou ali no Pacto, né, a gente está trabalhando cada vez mais esse tema, e a gente, como empresa, a gente sabe que a gente pouco trabalha, né, esses temas. E sendo a gente mais preocupado com problemas globais, né, eu imaginei que nessa era que a gente está de mudança do clima, de crise climática, né, de eco-ansiedade, né, uma ansiedade climática, como estão colocando também, me parece que isso está muito em linha com essa preocupação com os problemas globais, né? Não que falem só de clima, mas de todos os outros temas que são trazidos, né? Com relação a isso que a Tarsila já bem comentou, né? A questão de empresas, né? Quando a gente fala de estilo de vida, é interessante, né? Alinhado com outras pesquisas, obviamente, que a gente vê também. E aqui eu vejo, né? Mais do que só ajuda, e talvez um comentário, mas que caiba como pergunta também, no sentido de que me parece cada vez mais as empresas elas são convocadas para ajudarem de fato nessa transição, né? Então acho que essa questão de se ela ajuda, né, se ela tem uma influência, é porque ela tem a confiança da população, né? E se tem a confiança porque há uma expectativa em cima das empresas, né? Então, acho que isso é muito interessante também, né? Isso que não é surpresa, né? A gente vê em outras edições da pesquisa, em outras pesquisas também que tratam de alguns desses temas, a questão do governo, né? Então, o governo aqui no Brasil, né, por, enfim, razões óbvias, a gente vê que fica na lanterna ali na questão de ajuda ou até mesmo influência, né? Uma coisa interessante que acho que a Tarsila também trouxe na fala, essa questão com relação à influência, que, como eu disse, ao meu ver, está bem atrelado com a confiança, né? De ser mais... de aqui no Brasil a gente ter esse número maior do que a média dos 31 outros países, né? Eu achei isso interessante, né? Porque significa que a gente... e aí me vem essa curiosidade, né? Assim, fiquei me perguntando isso, né? Por que a gente no Brasil confia, no final do dia, no final, isso que eu entendo, isso que eu interpreto, por que a gente confia mais nas empresas que outros países, né? Não que os números sejam muito díspares, né? Mas é maior aqui no Brasil, né? Então, isso também me chama a atenção, né? Outro ponto, os elementos ali, né, do que impulsionaria a compra de produtos ali, né, e fala-se ali no agro, na água, reciclagem, clima está ali em quinto, né? E aí acho que isso vem muito em linha com o que as empresas estão comunicando mais e mais, mas também com o que a gente vê sendo discutido na sociedade, né? Acho que esse debate, um debate que é muito importante para a gente no Brasil, é a questão do agro, né? E isso eu vejo como sendo fundamental. Eu sou daquela parcela que não demoniza o agro, né, aqui no Brasil,
A gente sabe que o agro, de fato, apanha muito, muitas vezes justamente, muitas vezes injustamente, né? E a gente precisa ter uma discussão sempre bastante técnica, até porque não só por ser um setor responsável pela maior parte da nossa balança comercial, mas, claro, pela importância que tem internamente e vai ter cada vez mais, né? A questão de clima também, e aí comparando até com o relatório do ano passado, e olhando o relatório do ano passado, exercício que eu fiz ali, a gente vê que claramente tem uma maior profundidade do brasileiro com relação ao tema, né? E é claro que isso muito por conta de COP26, e a gente sabe que isso tem ganhado um espaço na mídia cada vez maior, né? E vai continuar sendo assim, né? Porque a gente vem sentindo os efeitos da mudança do clima, então certamente isso vai aumentar mais e mais, né? E o que eu vejo, gente, que tem um espaço aqui, né, como vocês mesmos trouxeram na pesquisa, tem um espaço muito grande para as empresas, né? Mas, para além das empresas, eu traria também a liderança empresarial à baila, né? E isso a gente vê que a liderança empresarial, se a gente citar Barômetro da Confiança, por exemplo, a gente vê que a liderança empresarial é uma figura, então, importante para a influência com relação a esses temas. E não só para a influência, mas também as pessoas querem saber o que aquela pessoa, o que aquele CEO, né, está pensando sobre os temas, né? E, nesse sentido, mostrando a tendência que a empresa está indo. Então, isso é muito importante também. Então, eu traria esse outro tema também para a gente refletir, por enquanto. Obrigado. Obrigada, Carlo. Bruna, nós temos mais 5 minutinhos. Tem perguntas no chat? Na verdade, tinha algumas perguntas mais sobre o que o relatório cobriu, que a gente já foi respondendo aqui pelo chat, enfim, e tinha mais comentários, né? As pessoas, ou, enfim, concordando, ou também ressaltando alguma das informações e das análises aqui que a gente conversou e que Tarsila e Carlo trouxeram também. Acho que muita coisa aqui dessa conversa aqui no chat, falando realmente, né, como é necessário o ser mais sustentável, ser acessível a todas as pessoas, principalmente falando aqui de Brasil, um país tão desigual, né, como somos, e de volta ao mapa da fome, todas essas questões que também Tarsila ressaltou um pouco. E quando a gente, só para ressaltar, acho que todos esses indicativos da nossa pesquisa, da necessidade de informações sobre ações de sustentabilidade, também que a gente falou bastante da disposição dos brasileiros em pagarem mais por produtos sustentáveis, o que a gente está trazendo é justamente, né, essa valorização pelo que é sustentável, não que as pessoas, né, devam pagar mais por todos os produtos mais sustentáveis, mas é óbvio que entra também questões de política pública, de incentivo, como que a gente pode também fazer com que ter um estilo mais ecológico e mais sustentável seja acessível para todas as pessoas. Acho que a pesquisa também endereça um pouco esse ponto. Mas foram mais esses comentários, enfim, acho que também Álvaro, se quiser contribuir aqui, depois também das falas de Tarsila e Carlo, que à vontade. Obrigado, Bruna. Bom, primeiro agradecer muito Tarsila e Carlo pelos comentários, por trazer um olhar, e todo olhar, né, ele tem uma perspectiva diferente e que contribui muito para a gente enxergar um determinado fenômeno, uma determinada questão. Acho que a viabilização, né, a concretização dessa vida mais saudável e sustentável no Brasil, ela não vai se dar pela ação de um ator específico, né, de um único ator, né, seja só por meio de política pública. Política pública, como o Carlos mencionou, depende de influência, né, das empresas, do advocacy das empresas, né, que também precisa avançar bastante no Brasil. E então é uma ação integrada de vários atores, né, no sentido
de viabilizar, dar escala, gerar inovação, permitir que essa intenção dos consumidores, que já é bem aguda, né, se transforme em possibilidade, que a partir da oferta se tenha a condição mesmo de se transformar em prática. Aliás, um ponto curioso é que, como a gente faz em vários países, essa percepção, essa maior interesse pelos temas socioambientais, sobretudo ambientais, não é exclusividade dos brasileiros no continente. Todos os países latinos estão no top dos 31. Né? Quando a gente vai ver lá em cima, né, quando o tema é interesse nas questões ambientais, estão juntos Brasil, México, Peru, Colômbia, né? Isso é muito interessante. E depois até vem Espanha, enfim, me parece, até merece uma análise mais aguçada da gente entender como que os países, né, de origem latina têm essa maior atenção ao tema ambiental, e claramente a região que de alguma maneira, né, é influenciada pela Amazônia tem essa atenção aguçada, né? E então é uma oportunidade que nós temos. A Amazônia sempre foi distante, né? Um elemento distante dos grandes centros de consumo no Brasil, mas tem ganho até em função de toda a discussão em relação a clima e tudo mais, e biodiversidade, que também ainda vai se acentuar a nossa discussão sobre biodiversidade. O tema de biodiversidade ainda vai ganhar mais destaque, e talvez um destaque tão forte quanto o destaque que temos hoje em relação ao clima. Nós temos ainda mais fervura ainda para colocar nessa discussão. Então, acredito que a gente ainda vai ter um consumidor cada vez mais mobilizado, né? É claro que aí as condições e a ação dos diversos atores é que vai acabar decidindo ou viabilizando mais a ação concreta, né? Então, eu coloco aqui tanto o meu time quanto o time do Acatu à disposição para responder, tirar dúvidas. Vocês terão acesso a essa apresentação é pública, né? A gente tem um relatório público que estará disponível quase agora em tempo real, né, Bruna? E Exato. aí, terminando aqui, já está no site do isso. Acatu, enfim, Então, para todo mundo ter acesso. Então, é um ponto de partida para um olhar mais aprofundado de todos sobre os resultados dessa pesquisa. Agradeço muito a todos. Muito bom. Obrigada, Álvaro, mais uma vez. Obrigada, Bruna, e a todo o time, tanto da Acatu quanto da Globoscan, que fizeram essa pesquisa acontecer mais uma vez. E Tarsila e Carlos, uma honra e super obrigada por vocês estarem aqui conosco. Então, vocês ficam com os nossos e-mails, né? E caso queiram qualquer outra conversa, informação, como o Álvaro disse, a gente fica à disposição. Ok? Então, boa tarde a todos. E tenham uma boa tarde e obrigada pela presença e participação de todos. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau.